pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui as últimas questões de quantidade de movimento. Então vamos lá, questão número 1 fala o seguinte, ó. A equação para o cálculo da quantidade de movimento é... Então é só olhar essas opções aqui lá no formulário, né? Essa aqui era bem tranquila, era só olhar lá as nossas aulinhas e você vê que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, então Q igual a mv. Questão número 2. Para que haja mudança da quantidade de movimento de um corpo, é necessário que ele interaja com outro corpo através da... Então, olha só, o que a gente usa para interagir com outros objetos para poder mudar a situação da quantidade de movimento. Isso aqui também era bem tranquilo, estava lá nas nossas aulas, que era mais ou menos o seguinte, ó, se você tem um objeto, por exemplo, aqui um objeto verde, e ele tem que interagir com o objeto azul para poder se mexer, né, para ir para frente ou para trás, ele pode arremessar esse objeto azul para trás ou puxar ele. Então, existe uma força de interação. Como o sistema aqui é apenas o objeto verde, nesse caso, tudo que está fora dele é uma coisa externa. Então, se ele tiver que interagir com alguma coisa, ele vai usar uma força externa a esse sistema para poder se mover. É claro que essa questão de ser força interna ou externa depende um pouco do referencial. Se eu colocar que o meu sistema é o objeto verde junto com o objeto azul, aí essa força passa a ser uma força de natureza interna ao sistema. Mas nesse caso aqui a gente pode considerar, conforme até as alternativas que ele nos dá, que o sistema é apenas de um corpo, né? Então qualquer força que ele precise para se deslocar é uma força externa. Questão número 3. Quando os corpos interagem através de uma força interna, então tudo dentro ali do sistema, né, ocorre a conservação da quantidade de movimento, e ele quer que a gente marque a equação que expressa o cálculo dessa conservação para o caso de dois corpos, né, para a quantidade de movimento de dois corpos. Isso também foi demonstrado lá nas nossas aulas, né? Bem simples a conservação, quando você tem lá a soma das quantidades de movimento. Se você tem só dois corpos, né, você tem a equação da quantidade de movimento apenas para esses dois corpos, o m vezes o v. Então, ó, a gente tem aqui, ó, essas alternativas que estavam lá no formulário. E a alternativa correta, então, M1V1, M2V2, né? Porque você tem lá o M1V1, que é a quantidade de movimento para o corpo 1, e o M2V2, que é a quantidade de movimento para o corpo 2. Questão 4, questão conceitual essa aqui, hein? Olha só. Um avião é capaz de se deslocar fora da atmosfera terrestre. Aliás, perdão, um avião não é capaz, né, de se deslocar fora da atmosfera terrestre. Por exemplo, indo até a Lua. Isso é porque, então ele quer saber por que um avião convencional, como a gente conhece, ele não é capaz de se deslocar fora da atmosfera da Terra, ou seja, indo para o espaço, por exemplo, né? O que limita ele fisicamente? Será que é porque a Lua é longe demais para o avião se manter funcionando, né? O simples fato de ser longe, né, para manter o avião funcionando não seria a explicação mais correta, né? Apesar que a Lua é sim realmente longe pra caramba, mas isso aí poderia ser colocado, sei lá, mais combustível, seria algo adaptável. Mas não é exatamente isso que impede o avião de se deslocar. No espaço fora da atmosfera não tem combustível para o avião. Isso também não seria problema, como eu falei. Era só você colocar, sei lá, um tanque extra ou algo do tipo para poder colocar mais combustível para o avião. É claro que no espaço, né, não vai ter combustível lá flutuando no espaço. Mas assim, esse fator em si não é o que impede o avião de se deslocar. O ser humano não consegue sobreviver no espaço sem ar. Apesar dessa alternativa ser uma verdade, não é a explicação para a pergunta que a questão nos faz, né? O ser humano realmente não consegue, a gente precisa do oxigênio da atmosfera para sobreviver, mas não é isso que impede o avião de se deslocar fora da atmosfera terrestre. Então a resposta correta aí, ó, é que o avião ele precisa empurrar o ar para trás para poder ir para frente, né? Por isso ele tem uma hélice ou um jato, por exemplo, né, que empurra esse ar para trás para dar impulso para ele ir para frente. E no espaço não tem esse ar. Então, mesmo que você tivesse combustível suficiente, mesmo que você tivesse toda uma situação ali para manter o motor funcionando, mas se você não tem nada para empurrar para trás, não adianta nada o avião se deslocar no espaço. Então essa é a principal dificuldade física para um avião, como a gente conhece, né, um avião convencional, poder se deslocar no espaço. Então a alternativa correta é a última. Questão número 5, também paralela a essa que a gente viu do avião, ó. Como o foguete se desloca no espaço se lá não tem nada para ele empurrar para trás? Então, olha só, o avião ele não consegue se deslocar no espaço porque ele não consegue achar alguma coisa para ele empurrar para trás. No caso, ele usa a hélice, empurrar para trás ou o jato. E o foguete? Como que o foguete faz? Ele usa
A gente conhece lá das figurinhas, né, dos vídeos, desenhos, tudo, que ele tem um jato, né, o próprio foguete, né. Mas e aí, o que exatamente ele empurra para trás para se deslocar lá? Então, olha só, o foguete ele carrega o seu próprio suprimento de combustível, no caso de oxigênio e combustível, né? E ele empurra essa massa ar combustível para trás. Então é realmente isso que ele utiliza para poder se deslocar. Ele carrega dentro dele ali, o oxigênio para poder dar a queima do combustível, né? Que sem oxigênio não tem como queimar o combustível. E toda essa massa de ar e combustível é o que ele arremessa para trás para se deslocar. Então as outras alternativas aqui, ó, gerar um campo elétrico, não. Ele usa uma hélice, não, seria a mesma coisa do avião, não tem ar. E eles também não têm Cavaleiro Jedi lá dentro, né? Então a resposta correta é a primeira. Então o foguete ele utiliza o próprio combustível dele, a massa de ar combustível, como se fosse um objeto para ele arremessar para trás com grande velocidade para ele poder se deslocar para frente no espaço.